Vamos lá? Então, pessoal, sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, né? Como as palavras proteger e defender, né? Quando eu falo proteger e defender, o significado não parece o mesmo? Então, são sinônimos. Já os antônimos são palavras que apresentam significados contrários, né? Por exemplo, proteger e atacar. Então, o significado é contrário, eu chamo de antônimos, ok? Vamos ver agora alguns exemplos de antônimos. Leiam com a tia. Então, qual é o antônimo de bom? O contrário de bom? Mal. Qual o contrário de feio? Bonito. O contrário de clara? Escura. O contrário de alto? Baixo. Então, quando são contrário, né, um sentido contrário ao significado da palavra, nós falamos que são antônimos, tá? Não pode esquecer. Então, o antônimo de magro é gordo, o antônimo de perdi é achei, de longe é perto, macio, duro, morto, vivo, pobre. Quem, se não é esquerdo, é direito. Se não é possível, é impossível. Se não abriu, fechou. Então, o contrário é o antônimo. Frio, quente. Anão, gigante. Perder, achar. Guerra, paz. Fraco, forte. Velho, novo. Vocês estão lendo comigo? Feliz, infeliz. O antônimo de nunca, sempre. O antônimo de mais, menos. O antônimo de capaz. Aí eu adiciono o prefixo, né? Incapaz. De limpo, sujo. De esquecer, lembrar. Contrário de justo, injusto. Contrário de pouco, muito. De corajoso, medroso. Então, o significado contrário, né? São antônimos. Agora, nós vamos ver exemplos de sinônimos. Então, sinônimos são palavras que apresentam um significado semelhante, né? Parece a mesma coisa, mas se escreve diferente, né? Sim? Então, ó, lindo, belo, alvo, branco, casa, morada, contente, alegre, vadio, preguiçoso, certo? Enorme, olha, aquela casa é enorme. Se eu falar que aquela casa é grande, né, o sentido é semelhante. Então, são sinônimos. Vamos ler mais alguns. Divertido, é engraçado, é justo, né? Aquela calça está justa, aquela calça está apertada. Vamos lá. Momento, instante, ver, não é semelhante a enxergar? Assustado, apavorado, raiva, ódio. Estão vendo? Todas aquelas palavras, né, que elas têm um sentido parecido, um sentido semelhante, né? Eu posso trocar aquela palavra na frase que vai continuar significando ali, tendo o mesmo sentido, não vai mudar a frase. Então, eu digo que essas palavras que são semelhantes, são sinônimos, tá? Então, aqui, ó. Desajeitado, é uma pessoa sem jeito. Adorar, amar, volume, som. Quieto, silencioso, tá? Então, são palavras com significados semelhantes. São sinônimos, ok? Assistiram aí o vídeo de sinônimo e antônimo? Então, abra aí o livro na página 109, certo? Vamos falar sobre sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras de sentido semelhante, então, que têm o mesmo sentido, mas são diferentes palavras. Por exemplo, alegre, feliz, é o mesmo sentido, mas são palavras diferentes. Já antônimos são palavras de sentido contrário, ou seja, alto, baixo, o sentido das palavras são contrárias. Branco, preto, feliz, triste. Então, são palavras com sentido contrário. Então, abra aí na página de vocês, 110, certo? Na página 110 do livro de vocês, para acompanhar aí, número 1. Leia a fábula de Esopo
e escreva o antônimo dessas palavras destacadas no texto. Ou seja, vocês vão ler a fábula e as palavras que estão destacadas, como morto, aí você vai colocar o antônimo, certo? Que é o quê? O antônimo é o contrário de morto. Vivo, aí você vai botar a palavra morto e vai botar o antônimo de morto. Vivo, vai botar vírgula, a próxima palavra. Difícil. O contrário de difícil é o quê? Fácil. E assim você vai fazer com as outras palavras que está de roxinho, que são as palavras que estão destacadas no texto, certo? Aqui na linha embaixo. No número 2, ligue as imagens contrárias. Se o menininho está alegre, ou se ele é gordo, se ele é magro, você vai ligar. Aqui tem a menininha gorda. O contrário de gordo é magro. Ele vai ligar para a menininha magra. Aqui tem um gato pequeno. O contrário de pequeno é o quê? Grande. Certo? Então, vocês vão fazer isso. Ligar referente à imagem, o contrário de cada uma delas. No número 3, na página 111 do livro de vocês, vocês vão marcar com o X o sinônimo das palavras em destaques. Ou seja, eu vou marcar com X aqui, das palavras do quadrinho rosa, número 3, você vai marcar o sinônimo de íntegro. Aí você vai procurar aqui e vai marcar o sinônimo de cheio. Você vai procurar aqui e marcar. São palavras que têm escritas diferentes, mas têm o mesmo significado, certo? No número 4, numere corretamente os sinônimos. Fácil também. São palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Então, você vai numerar corretamente o significado de cada uma, só que é palavras diferentes com o mesmo significado. Por exemplo, capricho. Aí é o que aqui? Admirar-se, perguntar ou extravagâncias. Consultar é o que? Contemplar-se é o que? Então, você vai numerar corretamente aqui. São palavras que têm o mesmo significado, mas escrito diferente. No número 5, observe as imagens e escreva uma característica para cada uma. Depois escreva uma frase com o antônimo da palavra que você escolheu, certo? Por exemplo, aqui, a bruxa. A bruxa, ela é o quê? Feia, né? Aí bota aquela criança, é mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Porque o contrário de feio é bonito. Certo? Aí, torta. A torta é o quê? Gostosa. É o contrário. Este café está horrível. Certo? Então, vai dar o contrário das palavras. Ok? Então, quem vai postar aí a outra aula já já. Ok? Hoje, pessoal, nós vamos conhecer esse conteúdo aqui, tá? Palavras com G, E e G, I. Palavras com J, E e J, I. É isso mesmo. Dá uma confusãozinha um pouco, mas vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, vamos lá para nossa leiturazinha, né? Está no livro de vocês, tá, pessoal? Tá bem nesse livrinho aí, na página 112, livro de língua portuguesa. Vamos ler, quase não sai, né? Junto com a tia Diana aqui, tá bom? Vamos trabalhar a ortografia dessas sílabas aí, tá bom? Olha, o nome do texto é Gerê e Gene. Gerê com J, Gene com G. Gerê e Gene são girafas que vivem no zoológico da Geórgia. Gerê é muito genioso e Gene é inteligente e gentil. Um dia, Gerê queria de todo jeito tomar banho, mas, muito desajeitado, acabou deitando-se na lama e ficou todo sujo. Gene, que nunca poderia imaginar que Gerê fosse se jogar na lama, disse: Gerê, como você é exagerado! Olha que bobagem você fez! Você até mudou de cor de tanta sujeira. Nesse momento, foi chegando muita gente para ver as girafas. Gessé, um garoto que estava junto ao seu pai, falou: Veja, pai, essa girafa tem cor de ferrugem. Eu gosto mais da girafa amarela. Ao ouvir o elogio, Gene disse: Ouviu, Gerê? O que o menino falou da sua sujeira? Gerê, muito sem jeito, foi bem ligeiro se esconder, envergonhado. Tadinho, né, bicho, do pobre do Gerê. Gente, olha,
Nesse texto, né, que vocês estão vendo na telinha de vocês, e no livro, tem várias palavras sublinhadas, né, como vocês podem observar. Tem palavras escritas com G, tem palavras escritas com J. Olha, retirando os dois nomes que é o nome do texto, gene e gerê, a letra G acompanhada das vogais E e I tem sempre som de J, tá? Hoje nós vamos entender sobre a ortografia dessas palavras aqui. Palavras com GI, GI, GE e GI, JE e JI. Vamos pronunciar sem dizer a letra, assim como eu estou falando, JE. Vamos lá. G e G. E G e G. Vale, tia Diana, a senhora disse tudo igual? Isso, exatamente isso. Olha, observem e pronunciem essas sílabas. Vamos lá, novamente, com a tia Diana. Vocês aí de casa, a tia Diana aqui, ó. G e G. G e G. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Olha, gente, embora as sílabas sejam escritas com letras diferentes, elas apresentam o mesmo som, não é mesmo? Vocês observaram? Bom, mas se essas sílabas possuem sons semelhantes, como é que a gente vai saber quando empregar o G ou o J, tia Diana? Bom, pessoal, a resposta é que não existe uma regra específica. Infelizmente, eu não posso apresentar essa regra. Ah, gente, a palavra gente é com G. A palavra jiboia é com J. E não poderia ser com G? É, eu também acho. Mas é escrito com J. E não há uma regra. O que há são dicas que eu posso trazer para vocês agora. Olha só. A letra G, ela só representa o som de J quando empregada antes das vogais E e I. No caso do gibi, do gesto e do gesso. São escritas com G mesmo. Mas elas também têm o som de J. Então, vocês poderiam se confundir, certo? Certo, tia Diana. Mas olha essa outra dica. Usamos a letra G quando os substantivos terminam em agem, igem ou ugem. Vocês lembram lá no texto o nome ferrugem, que a girafa, o gerê o menino disse que ele tinha cor de ferrugem, pronto. No nome ferrugem, eu nem coloquei aí, mas eu lembrei lá do texto. Ele é escrito com G e não com J, porque eles terminam, né, tem essas terminações aí, ó. Por exemplo, na palavra imagem é com G, vertigem é com G e penugem é com G, tá? Porque elas apresentam essas terminações, agem, igem, ugem. Quando vocês veem alguma palavra assim, gente, elas todas são com a letra G. E mais uma dica de usar a letra G é quando as terminações são ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Por exemplo, nas palavras aí apresentadas para vocês, ó. No contágio, no colégio, no vestígio, no relógio e no refúgio. A gente não escreve relógio com J, né? Nem colégio com J, porque elas têm essas terminações, tá bom? Então, essas são dicas. É regra? É não, é dicas, tá? E para a letra J, tia Diana, não tem uma regra também? Não, gente, também não tem. Mas tem dicas. Por exemplo, quando as palavras são derivadas de outras que já terminam com o já, tá, gente? Com o já, com o JA. Nesse caso, aí sim, são com J também. No caso de laranjeira, ó, laranjeira, ela é derivada da palavra laranja, que termina com JA. Percebam aí, tá? A tia Diana está explicando, está aí em vermelho. E a palavra lojista, que deriva da palavra loja. Então, ela também é com J. E temos as palavras que já são escritas com J e não se mexe, porque é questão de que já é assim, tá? Nas palavras traje, jiboia, hoje, injeção e várias outras palavras que vocês vão conhecer aí no livro de vocês ou no nosso dia a dia, que são escritas com o J, tá, gente? Então, tia Diana, tudo isso para a gente aprender só a diferenciar o som,
Nem sempre, porque elas apresentam o mesmo som. É a questão da ortografia mesmo, tá, gente? Porque o som ela apresenta o mesmo, não é? Mas se eu colocasse laranja com GA, ela ficaria laranga, não ficaria? Então já dá pra gente perceber um pouquinho que muda também, não é? É só nas vogais em que é pronunciada a própria letra, tá bom? 112, do livro de vocês de língua portuguesa, palavras com G, G, J, E, J, I. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão sublinhar no texto as palavras com G, E, G, I, J, E, J, I. Então, sublinhar o que, tia? Nesse texto aqui, gerei, geni, vocês vão passar o traço de todas as palavras que vocês encontrar com GE, GI, JE e JI, certo? Todas as palavras vão sublinhar no texto aqui, todas as palavras que vocês encontrarem. Tem que sublinhar e passar um traço em toda a palavra, certo? Aí no número 2, procure palavras com G, circulando-as de azul, e com J, circulando-as de vermelho. Então, vai procurar aqui as palavras com G, e vai circular a palavra de azul e copiar aqui no quadrinho embaixo, no quadrinho tem G, certo? E depois vai procurar as palavras com J, circular de vermelho e colocar aqui no quadrinho amarelo as palavras que você circulou com J de vermelho, certo? No número 3, complete as palavras com GE, GI ou JI, JE e depois separe-as nos lugares correspondentes. Ou seja, vocês vão completar as palavras com as siglas GI, JI, JE corretamente e colocar, vai copiá-las aqui. Qual foi as palavras daqui que você encontrou com GE e com GI, vai copiar nessa linha. Qual foi as palavras que você encontrou com JE, JI, vai copiar nessa linha de cá, ok? Na página 114, vocês vão escrever o nome das figuras. Tia, eu não sei que figura é essa aqui. Aqui é uma gelatina, então vou copiar o nome gelatina. Aqui é o que? Gelo. Vou copiar o nome gelo. Aqui, girassol. Aqui é gengiva. É gengiva, não é dente, é gengiva. Aqui os dois meninos são gêmeos. Aqui, jipe. Esse nome aqui, tia, mingau não, é canjica. Aqui, injeção, girafa. Não vai ser cobra, vai ser jiboia, geladeira e gilete, certo? Presta atenção como é que vocês estão escrevendo as palavras. Lembrando que gelatina, quer dizer, não é geleia, gelatina, é com GE, não com JE, certo? E gengiva também é com GE, não com JE. Ok? E no número 5, pinte de acordo com a legenda. De vermelho as palavras com G, que apresentam o mesmo som com a letra J. No número de azul, as palavras com G, que não apresentam o mesmo som que a da letra J. Ou seja, gato. Gato, quando a gente fala gato, quando a gente fala a palavra gato, sai o som de J, sai jato? Não. A palavra apresenta o som do G mesmo. Então, você vai repetir de que cor? De azul. Agora, gilete. Quando tu fala gilete, a gente tá vendo que é um G, mas o som sai de J. Então, vai pintar de vermelho. E assim, vocês vão pronunciando e saber qual é a palavra certa. Vão pintar de vermelho ou de azul, ok? Então, a aula de hoje só é isso. Qualquer dúvida, tia que tá aqui na escola, mande a foto ou qualquer áudio pelo zap que tia responde.